Quem Mano Menezes vai escalar nessa quinta-feira, nessa sexta-feira no Beira-Rio? Quem vai viajar lá para o Beira-Rio na quinta-feira? Bem, eu confesso que apesar de abrir esse vídeo perguntando isso, ainda não tenho a resposta, mas nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre essas possibilidades, tá? Eu sei que vocês estão muito curiosos sobre a possibilidade de escalação, de quais jogadores o Fluminense pode levar para o Beira-Rio, e a gente vai falar aqui sobre isso neste vídeo. Mas antes, deixa eu só passar uma informação importante para vocês, é que a CBF detalhou as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, exceto a última e a penúltima. Então, as rodadas finais já estão marcadas, tá? A maioria delas já com horário e data definido certinho, vou botar aí na tela, inclusive. O Fluminense teve 3 jogos marcados e uma coisa chamou muito a atenção dos tricolores um pouco mais atentos. Foi esse fato aí, ó. Deixa eu botar direitinho na tela. O Fluminense jogou na última sexta contra o Grêmio, empatou 2-2 no Maracanã. Jogará na próxima sexta contra o Internacional lá no Beira-Rio. Pausa para a final da Copa do Brasil, para a data FIFA, e 14 dias depois joga na sexta, também contra o Fortaleza, 9h30 da noite. Uma curiosidade, 3 jogos numa sexta-feira seguidos. Sabe quantos jogos o Fluminense tinha jogado até hoje no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos em sexta-feira? 2. 2005 contra o São Caetano e 2016 contra o Vitória. E tá jogando 3 nesse Brasileirão e 3 seguidos. Horário muito ruim esse de sexta, 9h30 da noite, né? Mas sem desculpinha também pra torcida. Tem que ir nesse jogo, é importantíssimo. Nosso antepenúltimo jogo em casa contra o Fortaleza. Depois, outro horário muito ruim. Terça-feira, dia 25 de novembro, contra o Criciúma, às 7 da noite. Aí é ruim porque é cedo demais. E no domingo, contra o Atlético Paranaense, o Fluminense inicia o seu sprint final no Campeonato Brasileiro, lá na Arena da Baixada, 6h30 da tarde ou da noite, né? Esse jogo aqui, inclusive, tem transmissão exclusiva da Cazé TV, mas, claro, o Jornada vai estar lá em Curitiba fazendo a transmissão sem delay, sem nada. Então, vale o destaque, tá? Esse jogo aqui, ele é importantíssimo a gente avaliar como o Atlético Paranaense pode chegar. Pode chegar morto no campeonato, pode chegar brigando, pode chegar fora do Z4. Eu acho que é mais interessante que o Atlético perca as partidas dele que ele vem em sequência, pro torcedor do Fluminense, independente da rivalidade, torcer já contra o Atlético para facilitar um pouco e esse jogo ser um jogo meio que a galera já desestimulada, para que, se o Fluminense escapando do rebaixamento, o Fluminense precisa de mais 7 pontos aí para garantir a escapada, jogue contra o Cuiabá num jogo de alívio e contra o Palmeiras num jogo de tranquilidade. Se Deus quiser, dependendo só da gente entregar esse jogo para o Botafogo ser campeão. Seria maravilhoso, né? Vamos lá agora falar, assim, sobre as possibilidades de escalação, cara. Vou botar aí só antes na tela as fotos do treinamento de hoje. Eu sempre gosto de deixar claro uma coisa. Treinamento, foto de treinamento não é apuração. Então eu não vou vir pra cá dizer que o fulano não treinou, o ciclano não treinou, por isso tá fora do jogo, etc. Não. Por exemplo, o Thiago Silva tá em campo, ele vai pro jogo? Ainda não sabemos. Provavelmente sim, né? Não tem qualquer impedimento, já que jogou normalmente contra a equipe do Grêmio. Então, assim, só tô destacando esse ponto. A gente viu ao longo da semana que chegou a pintar a galerinha do Sub-17 nos treinamentos do Fluminense lá no CT Carlos Castilho. Confesso que reparando hoje nas fotos, eu não consegui ver, a não ser que eles tenham subido mais fotos. O único jogador ali mais jovem é o Isaac, né? Acho que já estava relacionado. Esse é o Isaac, né? Já jogou várias vezes com a equipe principal. Não consegui ver o Isaac, né? Que é com que é o do destaque do Sub-17, e o Riquelme Felipe. Tanto um quanto o outro, não consegui ver lá no CT Carlos Castilho nos treinamentos desta terça-feira. Então, enfim, todo aquele hype que se tava para que esses jogadores fossem incorporados, viajassem com a equipe principal, acho que diminui um pouquinho, mas claro, a gente ainda continua na esperança de ver esses dois subindo profissional. Não sei porque que no Fluminense os jogadores só podem subir depois que ele já tem 19, 20, 25 anos, né? É raro a gente ver um jogador subir com 17, né? Sempre sobe com 18, ou pelo menos no ano que faz 18, como é o Cauã Elias. Vamos ver, era um jogo, acho que ideal para levar, talvez não para usar os moleques, mas ideal para levar esses moleques pro Beira-Rio, né? Ter o primeiro contato, a primeira viagem, a gente sabe que é muito diferente. O que eu falei também é o seguinte, às vezes a gente não sabe, na avaliação do treino,
a gente só sabe quando o jogador entra em campo, né? A galera vê treino. Às vezes bate o olho num moleque desse e fala, pô, aqui já é treino do Sub-16, já do Fluminense. E às vezes bate o olho e fala, pô, não renderam, não teve ainda o porte suficiente para poder jogar numa equipe principal e tal, e preferem preservar. Eu serei sincero que acho que valeria, pelo que eu vi no Sub-17, mas não tem como a gente cravar isso daqui só perguntando ao Mano Menezes. Inclusive o Jornada estará lá no Beira-Rio também, fazendo pergunta e fazendo o jornalismo que você está acostumado já com a gente fazendo aqui. Eu tenho um arquivo aqui, escrito Relacionados Fluminense, que é um arquivo que eu sempre utilizo para poder saber quem não foi relacionado, quem pode ser relacionado, os desfalques, etc. Eu fiz essa listinha aqui, ó. Vou botar aí na tela para vocês de quem provavelmente vai viajar, tá? É um chute. O Fábio tá suspenso, lembrando, o Fluminense tem um monte de desfalques, então acho que viaja Vitor Eudes e Gustavo Ramalho, possivelmente também viaja o Felipe Alves, tá? Como terceiro goleiro, deve ficar até fora do banco se bobear. O Gustavo Ramalho fez um Brasileirão Sub-23 até agora muito bom. Imagino que vá viajar, já que não tem jogo do Aspirantes nessa sexta-feira. Inclusive, a CBF até marcou as datas do Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense e Red Bull Bragantino tá marcado para a segunda-feira, no dia 11. Então dá tranquilamente pro Vitor Eudes jogar o Gustavo Ramalho viajar na sexta, voltar no sábado e viajar no domingo lá pra Bragança Paulista. E sempre a prioridade é o time principal. Então, Vitor Eudes e Gustavo Ramalho, possivelmente com o Felipe Alves sendo o terceiro goleiro que fica fora da relação. Samuel Xavier e Guga, não tem qualquer impedimento das laterais, assim como a lateral esquerda agora sem o Marcelo, Diogo Barbosa e Gabriel Fuentes, né, mantidos ali os dois, o padrão. Na zaga, Felipe Melo tá suspenso, foi expulso contra a equipe do Grêmio. Thiago Silva provavelmente viaja, Antônio Carlos idem, o Manuel idem, e aí aqui o Thiago Santos tá suspenso, tomou amarelo contra o Grêmio. O Ignacio ficou de fora da última partida, tá? O Ignacio ficou de fora da última partida por dores no joelho. A gente não sabe se ele voltou a sentir, se ele de fato tem algum problema de lesão. Então eu botei aqui que vai o Ignacio ou talvez vá o Felipe Andrade. Só que o Felipe Andrade já jogou de volante na última partida. Então eu vou deixar selecionado o Ignacio aqui. Caso ele não fosse, bobear até o Justen viaja ali como zagueiro. Tem um problema na zaga Fluminense. No caso do Felipe Melo, ele não corre risco de jogar, é uma solução pra gente, não tá jogando nada, mas o Thiago Santos é um problemaço pra nossa zaga, que a titular deve ser Thiago Silva e Manuel, ou se o Ignacio já tiver 100% recuperado, tiver ali tranquilão, pode jogar ao lado do Thiago Silva. Acho pouco provável, tá? Principalmente quando o cara opera o joelho e depois ele tem que voltar, acho mais provável Thiago Silva e Manuel na zaga. No meio de campo, eu não sei se vão ter a cara de pau de relacionar o Vitor Hugo, o moleque não precisa disso. Tá? Agora eu não tô nem falando como alguém que acha que ele foi muito... Eu tô falando como alguém que é o bem até do Vitor Hugo. Ele ir pra esse jogo é ele ser escorraçado à toa. O Vitor Hugo agora, o cenário ideal dele no Fluminense seria, ele joga o Sub-23 lá contra o Red Bull Bragantino, finaliza essa participação, entra de férias e volta voando no início do ano pra jogar o Carioca. E aí ele tem a chance da vida. Porque às vezes no Carioca, o cara que é mal avaliado, ele entra, rende bem, 2, 3 jogos e consegue ganhar uma sobrevida. Se ficarem insistindo no Vitor Hugo agora, em sequência, só vai queimar ainda mais um moleque que é jovem. E que visivelmente... Gente, o Vitor Hugo não é tão ruim. Você vê os vídeos dele jogando e não, ele não é da Série D. O Vitor Hugo estava na Série D porque o dono do Londrina, que era quem botava o jogador do Londrina, brigou com o diretor do Londrina na Série B, e aí ele jogou todos os jogadores que são dele pro Cascavel, que ele também tinha participação lá. Então, tipo assim, ele só foi depositado lá no Cascavel durante um tempo. Então, assim, ele não é tão horroroso, só que ele tá mal, não tá aguentando jogar no Fluminense, tá sentindo. E a gente precisa de jogador que não sinta a camisa. Então, acho que o ideal é não relacionar o Vitor Hugo. A gente tem o Martinelli, não tem desfalque nessa posição, tem o Martinelli, tem o Bernal Nonato, tem o Lima que também joga por ali, mas não vai ter Ganso, que tá suspenso, no amarelo. Tem Renato Augusto e Terãs, e na construção desse meio de campo, eu vou até abrir depois aqui a escalação pra gente ver desenhadinho, mas assim, acho pouco provável que a gente veja de fato
um time muito aberto, ou talvez até mesmo com o Renato Augusto de titular contra a equipe do Internacional. Ou até mesmo o Terãs, né? Acho pouquíssimo provável que a gente veja um desses dois jogadores. O Terãs até agora não entrou 1 minuto em campo com o Mano Menezes. O Renato Augusto jogou 2 minutos aí lá atrás com o Mano Menezes. Voltou a entrar em campo agora. 2 minutos eu exagerei, tá? Foram poucos minutos. E voltou a entrar em campo agora, há pouco tempo só. Então, é o tipo de jogador que acho que inspira cuidados também ali da parte do Fluminense de não sair colocando. O Mano Menezes não vai colocar. Acho que ele vai montar um meio de campo diferente. Só para completar a lista aqui, John Arias também está suspenso, Keno e Marquinhos devem viajar e o Kevin Serna. A situação do Kevin Serna é a seguinte: segundo uma publicação do Globoesporte.com, é provável que o Kevin Serna não viaje para o jogo contra o Internacional, tá? Apesar dele estar se recuperando bem e etc., a possibilidade do Serna é que ele volte após a data FIFA, lá naquele jogo da sexta-feira contra o Fortaleza. Ele tá ali fazendo os exercícios no campo, teve um problema muscular, então o retorno é sempre um pouco mais cuidadoso, porque você tem que tomar cuidado para não se lesionar de novo e tal. Então, no caso do Kevin Serna, ele provavelmente não joga contra o Internacional, é praticamente certo isso. Só falo praticamente porque tudo pode mudar, né? Mas, assim, é certo que ele não joga e a previsão é que ele volte lá pro jogo contra o Fortaleza ou até mesmo pro jogo contra o Cuiabá. Então, viajam Keno e Marquinhos. John Kennedy, já que o Cauã Elias também está suspenso, aí deve viajar. Se o John Kennedy ficar fora da relação sem o Cauã Elias, acabou pro John Kennedy, né? E Germancano deve ser até o titular. Aí aqui eu botei os outros, o Felipe Alves, o Justa eu acho que vai acabar viajando. E aqui estavam inscritos o Wallace Davi, Isaac e Riquelme Felipe, né, do Sub-17, que eu confesso que olhando ali as fotos, acho que não viaja, tá? Acho que se bobear, viaja um, viaja outro. Eu quero ver as fotos de amanhã e quero saber também isso internamente. Acho que quem ganhou vaguinha nessa viagem foi o Isaac. Acho que Isaac vai pra viagem, vai pro jogo pra ficar no banco. Aí resta saber, eu acho que o Wallace Davi não tem tanta necessidade pra posição dele. Nosso único desfalque, né, entre aspas, é o Vitor Hugo, que não é desfalque. Não acho que tenha, o Lima faz essa função também, enfim. Apesar dele estar rendendo bem, né, poderia levar só o moleque, mas enfim. E o Isaac, o Riquelme e o Felipe, acho que seriam boas opções novamente. Talvez nem pra jogar, tá? Vamos botar a escalação titular aqui do Fluminense, a provável escalação contra o Internacional. Lembrando só, essa daí não é a provável escalação titular, é a escalação que jogou a última partida, com algumas alteraçõezinhas ali. A gente vai construir aqui o time titular, tá? No gol, Fábio, na lateral direita, Samuel Xavier, Thiago Silva e Manuel ou Ignacio, tá? Ignacio tendo condições, indo bem, joga, se não jogar, joga o Manuel. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, titular do Mano Menezes. No meio, Martinelli e Bernal, o Ganso tá fora, o Cauã Elias tá fora, o Arias tá fora, destruiu a parte da frente. Acho que veremos um Lima no meio de campo, se bobear, tá? Veremos um Nonato construindo o meio de campo aqui numa espécie de 4-4-2, abrindo um pouquinho mais os dois, para poder jogar na frente o Keno com o Germancano. E aí o time ficaria construído mais ou menos nesse formato aqui. Acho que seria mais... O Martinelli um pouquinho saindo aqui. Seria mais ou menos nesse formato aqui. O Keno mais aberto, como se fosse uma trinca de volante, e o Lima um pouquinho mais pela ponta, Lima caindo pelo meio, o Keno abrindo bastante, o Nonato também aparecendo para fazer dobra. Acho que a gente veria um Fluminense mais parecido com isso daqui, lá no Beira-Rio, principalmente porque todo mundo considera que um ponto é muito importante lá do Beira-Rio, não é para entrar para empatar, mas o Fluminense tem que saber empatar os jogos. O Fluminense dos últimos meses, o Fluminense do Mano Menezes, até diria eu, depois daqueles 3, 4 jogos iniciais, o Fluminense do Mano Menezes não soube mais empatar os jogos. Não é entrar pra empatar. Entrar pra empatar você perde, você não empata. Saber empatar os jogos, os 2 jogos que o Fluminense empatou, ele empatou perdendo gol no final contra o Corinthians e empatou tomando o empate contra o Grêmio. E contra o Juventude também foi um empate que a gente fez ali na misericórdia, que nem valeu de nada, né? Serviu acabando pra gente ser eliminado. Foi uma derrota, não foi um empate. Então, o Fluminense tem dificuldade de segurar resultados, o Fluminense tem dificuldade de construir o jogo pro empate. Todo mundo considera o empate lá bom, mas o Fluminense tem que ser inteligente. Vou repetir, tá? Jogo contra o Grêmio, o Fluminense até jogou bem, mas estava muito aberto, estava nítido que o Fluminense num contra-ataque ia acabar tomando um gol do Grêmio se não fizesse rapidamente. Pois bem, não fez, tomou o gol.
conseguiu a virada. Mas o time continuou muito solto, dando espaço pro Grêmio, que acabou chegando em empate. Às vezes, atacar muito não necessariamente é bom. Vamos ver como é que vai ser nesse jogo contra o Inter. Eu acho que entra com essa escalação aí. Torço pra ter novidades, principalmente a molecada do Sub-17 viajando pro jogo. O que você acha? Coloca aqui no comentário aqui embaixo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô me apresentando no final do vídeo, mas é assim que funciona aqui. Deixa o like aqui embaixo se você assistiu até o final. Até a próxima. Valeu!